Olá, sejam bem-vindos. Neste vídeo vamos falar da história da metalurgia, a ciência dos metais, tão importante e presente em nossas vidas. Vamos lá? O ouro. Um material mágico. A natureza atrai o homem para a aventura da metalurgia por um presente inicial de um encanto quase mágico, o ouro. O mais atraente e precioso dos metais em todas as sociedades é também o mais fácil de ser adquirido pelo homem primitivo. O ouro é brilhante, incorruptível, maleável e aparece na forma pura no leito dos riachos. Uma vez encontrado, sua beleza é irresistível. O ouro puro também tem a qualidade de ser muito suave e dúctil. Pode ser facilmente moldado com um martelo, mas essa maleabilidade o torna inútil para fins práticos. Começa então a ser usado como objeto de adorno e um item de luxo. As primeiras joias de ouro descobertas são do Egito por volta do ano de 3000 a.C. Nessa época, as pessoas há muito descobriram o uso diário de outro metal que existe na natureza em uma forma pura e que também pode ser transformado em novas formas com menos facilidade que o ouro, pois é muito mais difícil, mas com resultados mais práticos. Este metal é o cobre. Por volta do ano 7000 a.C., algumas comunidades neolíticas começaram a transformar cobre em facas e foices rudimentares, que funcionavam tão bem quanto seus equivalentes de pedra e duravam muito mais. Alguns dos primeiros implementos desse tipo foram encontrados no leste da Anatólia. Este período intermediário entre a Idade da Pedra e a Idade do Bronze recebeu um nome derivado da combinação de dois materiais. É denominado período calcolítico, do grego chalcos, cobre, e litos, pedra. Um acidente revela mais um dos segredos úteis da natureza. Uma pepita de cobre puro, ou talvez uma ferramenta de cobre acabada, cai na fogueira do acampamento. O cobre derrete. Quando ele esfria, ele se solidificou em uma nova forma. Certos tipos de pedras encontradas, azuis e verdes, são atraentes o suficiente para serem coletadas pelos homens somente por sua beleza. Porém, acontece que quando essas pedras são aquecidas a alta temperatura, um metal líquido flui delas. Elas são azurita e malaquita, dois dos minérios de cobre. O uso do fogo possibilita, assim, duas novas etapas significativas no desenvolvimento da metalurgia: a fundição do metal, despejando-o em moldes preparados, e a fundição de minérios para extrair o metal. Objetos feitos de cobre fundido são conhecidos no Irã desde 3800 a.C. Muitos minérios são encontrados na superfície da Terra em afloramentos rochosos. Desbastá-los para perseguir o filão de metal abaixo da superfície leva inevitavelmente a outro avanço tecnológico, o desenvolvimento da mineração. Por volta de 4000 a.C., poços profundos são cortados na encosta da Rudna Glava, nos Balcãs, para escavar minério de cobre. Esse roubo dos tesouros da terra é realizado com a devida solenidade. Oferendas em potes finos contendo produtos do mundo diurno são colocados nas minas como forma de recompensa para apaziguar os espíritos do escuro interior da terra. Por volta de 3800 a.C., minas de cobre também são exploradas na península do Sinai. Cadinhos encontrados no local revelam que a fundição é realizada como parte do processo de mineração. A Idade do Bronze. Às vezes, os minérios de cobre e estanho são encontrados juntos, e a fundição de metal a partir dessas ligas naturais pode ter sido o acidente para o próximo passo à frente na metalurgia. É descoberto que esses dois metais fundidos como uma única substância são mais duros do que qualquer um dos metais isoladamente. A liga fundida de cobre e estanho é o bronze, uma substância tão útil para os seres humanos que todo um período da civilização primitiva ficou conhecida como Idade do Bronze. Uma lâmina de bronze será uma lâmina mais afiada que a de cobre e irá manter a afiação por mais tempo. E ornamentos e vasos de bronze podem ser fundidos para uma ampla variedade de propósito. A tecnologia do bronze foi desenvolvida pela primeira vez no Oriente Médio. O bronze está em uso na Suméria, em Ur,
por volta de 2800 a.C. e na Anatólia logo depois. Em seguida, ele se espalha rapidamente. Aparece no vale do rio Indo por volta de 2500 a.C. e progride para o oeste na Europa a partir de cerca de 2000 a.C. Quase ao mesmo tempo, é encontrado em forma bruta na China, onde mais tarde atinge um nível de sofisticação sem precedentes. Por volta de 1500 a.C., a dinastia Shang produz objetos de bronze de brilho excepcional. Em todas essas regiões, são os governantes que usam o bronze como um luxo para si ou como uma arma para seus exércitos. Por serem as mercadorias mais valiosas, além de serem compactas e facilmente transportáveis, os metais são um grande incentivo ao comércio. Em 3000 a.C., os extensos depósitos de cobre na ilha de Chipre trazem muita riqueza para a ilha. Chipre em latim significa cyprium, igual a cuprum, que é igual a cobre. O próximo grande desenvolvimento na metalurgia envolve um metal que é o mais abundante na superfície da Terra, mas que é muito mais difícil de trabalhar do que o cobre ou o estanho. É o ferro. Com um ponto de fusão alto demais para que os fornos primitivos o extraiam de seu minério em forma pura, o melhor que pode ser alcançado é um aglomerado de glóbulos de ferro misturada com impurezas lamacentas. Essa substância pouco promissora pode ser transformada em um metal útil por meio de repetidos aquecimentos e marteladas, até que as impurezas sejam literalmente expulsas. Alguns objetos de ferro datados de antes de 2000 a.C. foram encontrados, contas, um anel e algumas lâminas. Mas só por volta de 1500 a.C. o seu uso é ampliado e o trabalho com ferro é feito em qualquer lugar regularmente. A magia do ferro a partir de 1500 a.C. Os hititas foram os primeiros a trabalhar o ferro na Anatólia por volta de 1500 a.C. Em sua forma mais simples, o ferro é menos duro que o bronze e, portanto, menos útil como arma, mas parece ter um apelo imediato, talvez com a mais recente conquista da tecnologia, com a misteriosa qualidade de ser mutável por meio de aquecimento e de martelamento. Ou de uma coisa mais mágica, intrínseca, é o metal dos meteoritos que caem do céu. Até agora na história, o ferro foi aquecido e martelado, mas nunca derreteu. Seu ponto de fusão, 1528 graus Celsius, é muito alto para fornos primitivos que podem atingir cerca de 1300 graus Celsius e são adequados para o cobre, fusão a 1083 graus Celsius. Essa limitação é superada quando os chineses desenvolvem uma fornalha quente o suficiente para fundir o ferro, permitindo-lhes produzir o primeiro ferro fundido do mundo, um evento tradicionalmente datado nas histórias chinesas em 513 a.C. Nisso, os chineses estão 1000 anos à frente do mundo ocidental. A primeira fundição de ferro na Inglaterra, por exemplo, data apenas de 1161 d.C. Nessa época, os chineses já eram os pioneiros no uso estrutural do ferro fundido, às vezes usando-o para pilares de pagode em tamanho real. A descoberta do aço, século XI. Por volta do século XI a.C., foi descoberto que o ferro pode ser muito melhorado. Se for reaquecido em um forno com carvão, contendo carbono, parte do carbono é transferido para o ferro. Esse processo endurece o metal e o efeito é consideravelmente maior se a temperatura do metal quente for rapidamente reduzida, geralmente obtida por têmpera em água. O novo material é o aço. Ele pode ser trabalhado ou forjado apenas como ferro mais macio e manterá uma borda mais fina, capaz de ser afiado até ficar cortante. Gradualmente, a partir do século XI em diante, o aço substitui as armas de bronze no Oriente Médio, berço da Idade do Ferro. Torna-se assim essencial, a partir de agora, ter uma boa lâmina de aço. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e me ajude a divulgar esses conhecimentos de uma forma simplificada. Muito obrigado e até o próximo vídeo.